Você sabe o que é esquizofrenia? Já ouviu falar dessa doença? Tem muitos mitos relacionados a esse quadro. E hoje a gente vai falar sobre isso no nosso canal. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra e quero convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar sobre psiquiatria. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação, tem muita coisa legal vindo por aí. E claro, me acompanhem no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Vou começar falando sobre sintomas psicóticos. O que são sintomas psicóticos? É uma quebra com a realidade. É uma quebra com o que a gente vive. A pessoa passa a viver uma realidade distinta. Isso pode acontecer através de delírios, ou seja, ideias irreais sobre a realidade, ou alucinações, como por exemplo, ver coisas, ouvir vozes, e eu vou comentar um pouco isso com vocês. A esquizofrenia, ela é rara, acontece em menos de 1% da população. E ela vai iniciar o quadro dela lá entre a adolescência e o início da fase adulta. Eu vou começar hoje falando sobre a esquizofrenia relacionada à evolução da doença, como ela se inicia e como ela vai evoluindo ao longo do tempo. Inicialmente, lá para a infância, lá no início da adolescência, a gente tem a fase pré-mórbida da doença. O que significa isso? A fase pré-mórbida, ela acontece antes do início da doença, normalmente entre a infância e a adolescência. A gente não consegue fazer o diagnóstico de esquizofrenia nessa fase, porque os sintomas ainda não se iniciaram. No entanto, já nessa fase pré-mórbida, a gente consegue ver alguns fatores de risco para a esquizofrenia, como por exemplo, atraso no desenvolvimento, a criança demora para falar, demora para andar, prejuízos escolares, a pessoa tem dificuldade lá de fazer as matérias. Além disso, a gente vê também o uso de substâncias na adolescência, tudo isso pode ser um fator de risco para a esquizofrenia futura. Posteriormente na vida, a pessoa que tem esquizofrenia, vai ter esquizofrenia, tem uma fase chamada de prodrômica, que são meses a anos antes do início da esquizofrenia propriamente dita. Nessa fase, ainda não se pode fazer o diagnóstico de esquizofrenia. No entanto, a gente começa a perceber algumas alterações. O adolescente ou o adulto jovem dessa fase, ele passa a ter uma alteração de comportamento. Pode ficar mais introspectivo ou mais irritado, passar a ir mal na escola, pode inclusive ter sintomas depressivos. Então você, claro, não consegue olhar para isso e falar que essa pessoa vai ter esquizofrenia. Essa pessoa que teve esses sintomas prodrômicos, futuramente, ali com uns 20 e poucos anos, às vezes até antes, começa a abrir o quadro da esquizofrenia propriamente dita. E o que ela vai ter nesse quadro? Os sintomas que a gente chama de positivos. Não porque são bons, mas porque eles são sintomas novos, que a pessoa não tinha antes. Como, por exemplo, ela vai ter delírio, pode ser um delírio paranoide, achar que está sendo perseguida, que tem câmeras na casa, que querem o seu mal, podem falar que o vizinho está armando um plano, arquitetando contra ela, pode ter outros tipos também de delírios que a gente não vai falar aqui, mas essa quebra com a realidade, essas ideias delirantes costumam ocorrer. Alucinações também estão presentes em grande parte dos quadros. Essas alucinações costumam ser alucinações ou visuais, a pessoa vê vultos, ou audioverbais. Ela escuta pessoas falando dela, fazendo comentários sobre as suas ações, ou pessoas comentando entre elas, ou mesmo dando ordem de comando, pedindo para ela fazer algo.
Isso costuma acontecer em alucinações audioverbais nos esquizofrênicos. Eles também podem ter um quadro de desorganização do comportamento, desorganização do discurso. E esse quadro que eu descrevi como sintomas positivos, os sintomas novos, eles costumam ser tratados muito bem com o uso de medicamentos. Os medicamentos para a esquizofrenia, então, tratam bem esse quadro que eu acabei descrevendo. No entanto, o esquizofrênico, ele também vai ter e vai desenvolver ao longo da vida sintomas que a gente chama de negativos e sintomas cognitivos. Sintomas negativos porque eles passam a ter um empobrecimento de funções que eles tinham antes. Eles passam a ficar menos sociáveis, vão fazer questão de se relacionar, podem ter um empobrecimento do afeto, ou seja, não ficam felizes nem tristes, ficam meio apáticos, reduzem a vontade, o impulso, reduzem a persistência do dia a dia e podem ter outros prejuízos relacionados a esses sintomas negativos. Além disso, essas pessoas também vão desenvolvendo com o tempo os sintomas cognitivos. O que são esses sintomas cognitivos? É alteração justamente no raciocínio, na lógica, no planejamento, na abstração. Então elas vão tendo com o tempo uma diminuição daqueles sintomas que eu descrevi como positivos e vão tendo essa cronicidade de sintomas negativos e cognitivos ao longo da vida. Entendeu? Não entendeu? Então eu vou fazer um resumo rapidamente. Antes do aparecimento da esquizofrenia, tem essa fase que acontece pré-mórbida, lá na infância e adolescência, depois a fase prodrômica que eu expliquei, meses antes de acontecer o quadro em si, que a pessoa tem a alteração comportamental, e depois ela abre o quadro de esquizofrenia com esses sintomas que eu descrevi como positivos, ou seja, as alucinações, os delírios, a desorganização que a pessoa fica. No entanto, esses sintomas eles vão desaparecendo com o tempo e vão dando lugar justamente a alterações cognitivas, a dificuldade de socialização, a dificuldade da pessoa fazer as tarefas do dia a dia, ela vai ficando mais apática. Com a medicação, com o tratamento, com o uso de antipsicóticos, a pessoa com esquizofrenia, ela deixa de ter aqueles sintomas de ouvir vozes, de achar que está sendo perseguida, fica menos desorganizada. Mas esse quadro que eu referi para vocês como sintomas negativos, ele não deixa de existir com a medicação e ele pode ir progredindo em maior ou menor grau ao longo da vida, até um ponto em que a pessoa atinge um momento em que ela fica mais quieta no canto dela, já vai ter as suas dificuldades e não vai ter mais aquele outro quadro que normalmente necessita de internação e várias outras coisas. Uma coisa importante para vocês saberem é que a esquizofrenia tem então um tratamento, mas ela não tem cura. Ela pode ir progredindo então ao longo da vida, independentemente do uso de medicamentos, de medicações. A família é importantíssima para essas pessoas. O vínculo familiar, entender a doença, compreender o quadro, saber como ajudar uma pessoa que tem esquizofrenia. A família pode ajudar buscando, por exemplo, terapeutas, reabilitações, trabalhos específicos para essa pessoa e, claro, vou deixar aqui uma observação que tem muito esquizofrênico dando aula, por exemplo, fazendo atividades complexas e que não vão ter grandes perdas ao longo da vida, vão ter perdas bem pequenas e outras pessoas perdas muito maiores. A pessoa com esquizofrenia, então, precisa ter todo um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, um acompanhamento e um suporte familiar,
também nutricional. Os medicamentos usados, os antipsicóticos, eles são muito úteis em várias fases de um esquizofrênico, mas a gente sempre precisa observar os efeitos colaterais e pesar o custo-benefício do uso da medicação junto do paciente, junto da família. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Tem alguma pergunta, algum questionamento? Deixem aqui que eu vou ficar muito feliz em responder. E se conhecerem alguém que vai se beneficiar dessa informação, ou porque tem o quadro, ou algum familiar, amigo, compartilhem o vídeo, passem essa informação adiante. E claro, não se esqueçam, até o nosso próximo café.